Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Eu sei que alguns ainda estão chegando, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical. É possível que alguns talvez um pouco atrasados por conta dessas chuvas intermitentes, mas é muito bom revê-los nesta manhã de domingo, é muito bom cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos. Quero saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. É muito bom contar com a participação de todos vocês neste culto, a despeito da distância que nos separa neste momento. Estamos todos unidos para cultuar ao Senhor. Quero, neste momento inicial do culto, externar a palavra de gratidão minha, de Alice, da minha família, por todo o apoio e todo o carinho recebidos na celebração das nossas bodas de prata. Tivemos um culto na última sexta-feira, conforme tínhamos avisado e convidado os irmãos no domingo passado, e nós tivemos um grupo significativo de irmãos que se envolveram, que atuaram, que ajudaram, que acompanharam durante toda a semana, e foi muito bom contar com essas demonstrações de carinho. Na verdade, a própria celebração em si foi um momento de muita alegria, mas além da celebração, o fato de ter contado com o apoio expressivo dos irmãos das diversas áreas da igreja trouxe a esta celebração uma alegria adicional e um significado todo especial. Mencionamos na sexta-feira passada telegramas recebidos, alguns amigos pastores, como o pastor Samuel de Oliveira Santos e a irmã Edla, sua esposa, lá de Itapetinga, também do pastor Roberto Amorim de Menezes, sua esposa, a irmã Cláudia, lá de Maceió. Recebemos também um telegrama carinhoso do irmão Veloso, Emília, toda a família, e muitas manifestações de carinho, presentes, mensagens, cartões, telefonemas. Nós queremos dizer da nossa satisfação em ser tratados dessa forma pelos irmãos. Então, em meu nome, em nome de Alice, de nossas filhas, toda a nossa gratidão pelas muitas manifestações de carinho que temos recebido. É maravilhoso fazer parte de uma família tão aconchegante como esta, na qual nos sentimos amparados, apoiados e amados. E gostaria, então, de, depois dessa palavra de agradecimento, dar alguns avisos, fazer algumas comunicações quanto às atividades da nossa igreja, principalmente, aí ênfase especial, esta semana tem congresso de grupos familiares. Na verdade, estamos fazendo uma modalidade quase que entre um congresso e uma conferência. Como nós queremos a participação de todos, a coordenação do congresso acabou abrindo mão de inscrições. O congresso será aberto a todos que desejarem participar. Queremos a igreja toda presente. Receberemos o pastor Fabrício Freitas, da Junta de Missões Nacionais, um servo de Deus que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para falar sobre esse tema, com uma ênfase muito grande no desafio da evangelização, que é um assunto que interessa a todos nós, e a nossa expectativa é ter a igreja presente a partir da próxima sexta-feira para esta atividade. Portanto, os irmãos, tem na capa do boletim já o aviso. Sexta, sábado e domingo nós teremos esta programação especial, que não é apenas para os que já participam de grupos familiares, é para toda a igreja, e a ênfase será justamente a importância dos grupos e especialmente a necessidade da evangelização relacional, como nós podemos utilizar os relacionamentos como um instrumento de evangelização, um instrumento para alcançar outras vidas. Portanto, nossa expectativa é que a igreja, como um todo, se envolva e participe desse projeto, que tem sido coordenado pelo Ministério de Família de nossa igreja, que é também o ministério responsável pela coordenação dos trabalhos com grupos familiares. Então, esperamos aí a participação da igreja neste congresso, neste final de semana, além das atividades normais no horário da sexta e do sábado. Teremos também no sábado, ao final da tarde, uma mesa redonda, um debate com a participação de alguns outros pastores. Os irmãos têm aí os nomes, não só o pastor Fabrício, mas também o pastor Alberto Freitas e pastor Joel Bezerra, pastores respectivamente da Igreja Batista Emanuel e da Primeira Igreja Batista do Recife, isso participando desse debate antes da programação da noite no sábado. Está feito, portanto, o convite e o lembrete.
Temos aí algumas outras atividades no horizonte, nas quais devemos estar focados. Vem o Congresso dos Adolescentes, nesse mês de julho ainda, ao final do mês, e temos feito um apelo para que irmãos que não têm filhos ou netos adolescentes, que adotem adolescentes, assumindo o custo total ou parcial de sua inscrição. E assim poderão ajudar adolescentes que deveriam ir para o acampamento, mas que não têm condições para isso, não têm recursos para isso, mas que os ajudem. Lembrando aos irmãos que, como nós temos a bênção de ter Capongópolis, esses acampamentos, o que se requer de inscrição é apenas o custo com alimentação. Então isso facilita a ida de muita gente, mas mesmo assim nem todos têm condição de participar. Por isso, se os irmãos puderem cooperar, vai ser muito bom poderem cooperar com esse congresso, ajudando alguns adolescentes, ou acampamento, ajudando alguns adolescentes a participarem dele. Colocamos uma nota em nosso boletim, falando de nossa participação na Assembleia da Convenção Batista Sergipana, no próximo final de semana. Pedimos aos irmãos que orem em nosso favor, lembrando que no domingo, se Deus quiser, estaremos aqui pela manhã para as atividades normais da igreja. E no próximo domingo pela manhã teremos, após o culto, como é terceiro domingo, a Assembleia Ordinária da igreja. Esperamos a participação da igreja. Os irmãos que desejam se transferir para Capunga ou dar profissão de fé para batismo, devem nos procurar durante a semana para maiores informações. O irmão Levi Guedes, relator da comissão de membros da igreja, pode ajudar nessas orientações. E no próximo domingo, então, teremos a Assembleia Ordinária da igreja. Quero deixar uma palavra de parabéns às irmãs que fazem a MCA, as Mulheres Cristãs em Ação, pelo alcance, não só o alcance, mas por terem ultrapassado em muito o alvo proposto para a educação cristã missionária, uma linda campanha feita, histórica, e nós registramos aqui a nossa gratidão e os nossos parabéns por esse trabalho que nos orgulha e que nos alegra, recursos que serão utilizados na preparação de obreiros para a obra missionária nas casas dirigidas pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, o SEC, o Seminário de Educação Cristã, aqui em Recife, e no Rio, o CIEM, o Centro Integrado de Educação e Missões. Quero lembrar aos irmãos que, em virtude das atividades do encerramento da Copa do Mundo hoje, nós havíamos suspenso as programações que antecedem o culto. Então não haverá o culto em inglês às 17 horas, nem os cursos que normalmente funcionam às 18 horas. O culto começa normalmente às 19 horas hoje. Vou repetir para ninguém entender diferente. O culto será normal hoje à noite às 19 horas. As atividades que antecedem o culto é que foram suspensas. As programações das 5 da tarde e das 6 da tarde não acontecerão hoje, excepcionalmente, mas às 19 horas teremos o culto normal da igreja e esperamos todos presentes, ativos e participando aqui deste culto. Eu quero registrar algumas presenças entre nós. Eu recebi a informação de que o pastor Milton, da Ajuda de Missões Nacionais, está se transferindo para o Recife, está conosco. Queria que ele ficasse de pé, não sei onde ele está. Está ali. Pastor, seja muito bem-vindo a Capunga e bem-vindo à nossa terra, né? É bom recebê-lo, temos muitas expectativas quanto ao trabalho do irmão aqui. Pode contar conosco, com nossa ajuda, com o nosso apoio. Quero registrar também a presença de Letícia e Vilobaldo. A Letícia é filha da irmã Atenê Cruz, irmã Atenê que hoje completa 61 anos de casada com o irmão Ivanildo. O irmão Ivanildo não pode estar presente, infelizmente, em virtude de limitação de saúde, mas a irmã Atenê está presente. Irmã Atenê que sempre é lembrada em meus aniversários de casamento. Então ela foi lembrada de forma especial nesse final de semana. Já contei para os irmãos a história de como a irmã Atenê, até então uma desconhecida nossa, foi quem ajudou na ornamentação da igreja para o meu casamento. Isso há exatos 25 anos. Então, irmã Atenê, é muito bom revê-la e nossos parabéns por esses 61 anos de casados. Transmito ao irmão Ivanildo nosso abraço carinhoso. Nós nos alegramos muito com esses irmãos. Irmã Atenê, que para os irmãos não saibam, é da minha terra, é da minha região, né? Então, não dá para lembrar de Tapetinga sem me lembrar de irmã Atenê. Meus pais estão aí, estavam ansiosos para vê-la e estão felizes em poder encontrá-la nesta manhã. Está presente também conosco aqui Diógenes Clementino, visitante. Queria que ele ficasse de pé para que pudéssemos identificá-lo. Estava na classe do Monte Oreb.
não sei se já está aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão, uma alegria recebê-lo neste culto também. E me chegou a informação de que a irmã Carmélia Santos está conosco. Eu queria que ela ficasse de pé. Irmã Carmélia, que alegria revê-la, que satisfação, está acompanhada da irmã Bárbara, também Franz e Carol, estão ali. Sejam muito, ou é Carol mesmo? Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los, né? Irmã Carmélia que está ali, é membro da igreja em Ottawa, ali no Canadá, e a irmã Bárbara também dali, e claro, nos alegra muito o coração revê-la. Transmito o nosso abraço ao pastor Rizan, essa família que é tão querida nossa, de nossa igreja, que aqui exerceu o ministério e está cedida ao Canadá, família que está cedida ali ao Canadá, mas família nossa, de nossa família, de nossa igreja, de nossa terra, e nós nos alegramos em revê-la nesta manhã. Certamente há outros visitantes entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se coloquem de pé. Há outros visitantes? Temos muitas pessoas presentes. Eu queria pedir a meus pais que ficassem de pé também. Os irmãos já conhecem bem. Não sei se meus outros familiares já chegaram também. Eu creio que sim. Os demais familiares que vieram para as bodas, por gentileza, fiquem de pé também. Está ali minha irmã. Minhas sobrinhas também estão presentes, né? Não sei se meus tios já estão por aqui. Estão ali, pastor João Amado da Silva, Deise, João Rocha da Silva, Rosa, sua esposa, estão ali também. É uma alegria receber essa família particularmente, né? Porque é muito especial para a minha vida. Mas a todos vocês, nossa gratidão por sua presença, nossa alegria em recebê-los nesta manhã. Nesse instante nós vamos nos preparar em oração, ao som do prelúdio, para cultuar ao Senhor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer.
ensina a me adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Jesus. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Jesus, vivendo junto a ti, Jesus. O introito bíblico, vamos fazer essa leitura em pé. Palavra de Deus em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Leamos. E ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Amém. Cantemos Santo, 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 número 2 do Inário para o culto cristão. Santo, Santo,
Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta manhã para te agradecer, para dizer que só tu és santo, só tu és o nosso Deus. E te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, que é Jesus Cristo. E recebe do teu povo aqui reunido cada momento, cada louvor, cada hino cantado, cada oração, cada leitura bíblica recitada. Porque isto é que estamos aqui para poder realizar. E também te agradecemos já pela tua palavra que vai ser proferida pelo pastor desta igreja. Porque esta é a nossa oração, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Que a esperança qual fonte jorre é a música que o coro Capunga entoará neste momento. E na sequência teremos o momento de missões estaduais.
mencionei as pessoas que nos visitam nesta manhã, mas há alguém especial que vem trazida por seus pais, que nós gostaríamos de, nesse momento, colocar diante do Senhor, apresentá-la à igreja, que é a Ana Beatriz. Ana Beatriz é a filhinha de Pedro Malheiros, Pedrinho, né? Malheiros e Neuma, e queria que eles viessem aqui à frente com o Pedrinhozinho, né? Na verdade tem o Pedro Neto, queria que eles viessem aqui à frente nesse instante. Queria pedir aos demais membros da família que também os acompanhassem, estivessem aqui ao seu lado. Entendemos que esse é o momento de toda a família, é o momento em que todos se colocam diante do Senhor com duas atitudes muito claras. Uma é a atitude de gratidão. A palavra de Deus diz no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é galardão de Deus, é presente de Deus para nós. A atitude desta família de, neste momento, trazer a sua filhinha, é justamente a atitude de alguém que reconhece que de Deus vem todas as bênçãos, todas as dádivas, e algumas em particular são muito especiais. Mas também uma outra atitude se espera, que é a atitude de compromisso. A palavra de Deus nos desafia a instruir os filhos nos caminhos do Senhor, a educá-los nos caminhos do Senhor. E da mesma forma como entendemos que os filhos são presente de Deus, nós nos comprometemos a encaminhá-los nos caminhos do Senhor, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida dos nossos filhos, nossos bens mais preciosos. Por isso, neste momento nós queremos ver em vocês não apenas a gratidão, mas também o compromisso. Aprendemos também nas Escrituras, aliás, no mesmo Salmo 127, que nessa tarefa não estamos sozinhos. Mais que isso, que não podemos estar sozinhos nessa tarefa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, é preciso recorrer ao Senhor, mas é possível recorrer ao Senhor na certeza de que Ele nos atende. Ele lhes dará sabedoria para instruir seus filhos. Ele lhes dará o seu cuidado, a sua proteção e a sua bênção a cada dia. Por isso podemos ter a certeza de que Ele os conduzirá. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vocês vão receber nesse instante uma lembrança que marca este momento, um exemplar da Bíblia do bebê. Faço questão de dizer que ela não vai poder ler ainda, mas é esta a ideia. É para que vocês leiam para sua filhinha, assim como tem feito com Pedrinho. Leiam, contem as histórias da palavra de Deus, para que ela cresça conhecendo as verdades bíblicas. Nosso desejo então é que esta recordação deste momento seja a companhia de vocês na criação de sua filhinha. Ela se torna, a partir desse instante, também inscrita no rol de bebês da igreja. Começa a entrar e a fazer parte dessa família. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, recebe a nossa gratidão por essa bênção, por essa dádiva Tua. Recebe nossa gratidão por Tua graça, por Tua bondade, e especialmente pela vida de Ana Beatriz. Muito obrigado por aquilo que ela representa para os seus pais, para toda a sua família. Muito obrigado por este presente que vem das Tuas mãos. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu cuidado esteja sobre ela, que a Tua bênção a acompanhe em todos os seus dias, e que os seus pais sejam os Teus anjos, os Teus instrumentos a cuidar desta vida ao longo do seu desenvolvimento. Que sejam, Pai, os Teus instrumentos também para encaminhá-la e instruí-la nos Teus caminhos. Que ela conceda muitas alegrias a toda a sua família, e que Tu as acompanhes juntamente com toda esta família a cada dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deixa eu ver se vai. Não comporta.
o mês de julho é o mês de missões estaduais. E essa igreja tem levantado grande ofertas. E que continue este ano. O desafio é levantar a maior oferta que essa igreja já levantou. Por isso que precisamos, além de orar, contribuir com o nosso dinheiro. Agora vamos recitar o tema e a divisa. O tema: eu me importo. Mais uma vez, eu me importo. E a divisa: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. O hino oficial, as boas novas. É o hino 437 do canto cristão, escolhido pela convenção deste ano para ser o hino oficial de Missões Estaduais 2014. Cantemos. Leitura bíblica, vamos fazer essa leitura em pé. A palavra de Deus em Salmo capítulo 40, versículos de 8 a 10. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Podem se assentar. 443 do cantor cristão. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Cantemos. Proclamando que Deus
Mais uma vez ouviremos o coro Capunga entoando Guardai Meus Ensinos, e na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Já fomos lembrados do tema e da divisa de nossa campanha de missões estaduais. Por conseguinte, já temos o tema e o texto de nossa mensagem desta manhã. É justamente sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com os irmãos em nossa mensagem de hoje. Eu me importo. A divisa que recitamos juntos apresenta uma declaração do evangelista Mateus a respeito da atitude assumida por Jesus Cristo diante das multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes,
como ovelhas que não têm pastor. Quando nós aprendemos nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, a respeito da nossa salvação, sem dúvida encontramos ali uma série de coisas que passamos a ter a partir de nossa relação com Cristo Jesus. É a partir de nossa conversão que nós temos o perdão dos nossos pecados, que nós temos a justificação, que nós passamos a ter comunhão com Deus, somos reconciliados com Ele, passamos a ter o Espírito Santo como selo de nossa salvação, passamos a ter a certeza da vida eterna, porque é este o presente de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas uma das coisas que mais me fascina, principalmente ao ler os textos do apóstolo Paulo, é que nele nós descobrimos que nossa relação com Cristo e a nossa salvação não apenas muda aquilo que nós temos, mas muda aquilo que nós somos. A proposta do Evangelho não é a concessão de bênçãos, mas a outorga de uma nova natureza. Por isso Jesus explica a Nicodemos que o processo de conversão é um novo nascimento. Tudo de que nós precisamos para alcançar a vida eterna é nascer de novo. O que Nicodemos tem dificuldade para entender, mas a verdade é que o Evangelho propõe não é a aquisição de benefícios, mas o que o Evangelho propõe é uma transformação de vida. Algumas vezes Paulo fala em seus escritos de um processo de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de um novo homem. É assim que ele define o processo de transformação, e ao escrever aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, num texto bastante conhecido de todos nós, ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Evangelho é nova vida, é transformação. E aqui é preciso entender que essa nossa transformação tem Cristo não apenas como seu agente, mas como seu referencial. E aí descobrimos então que no novo nascimento Cristo age em nós, fazendo com que sejamos uma nova criatura. Mas a partir daí Cristo é nosso referencial, para que nos tornemos semelhantes a Ele a cada dia. Nascemos de novo, sim. Somos nova criatura, sim. Temos acesso à vida eterna, sim. Nosso status foi transformado de condenados em herdeiros, sim. Mas a proposta é que nos aperfeiçoemos dia a dia, tendo Cristo como nosso referencial. Por isso, ao escrever aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, ele diz, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Paulo muitas vezes usa a expressão em Cristo, tanto quando faz referência àquilo que nós conseguimos, alcançamos e recebemos em Cristo, quanto ao se referir, como quando ao se referir àquilo que devemos ser, como nova criatura em Cristo. Por isso eu queria focar especialmente aquilo que ele declara na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Esse texto bastante conhecido, muitas vezes lembrado aqui, propõe que a nossa semelhança para com Cristo se reflita no nosso sentimento. E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E explica o modo como esse sentimento se manifestou. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este Jesus
que expressou esse sentimento, é o nosso referencial. Nosso projeto de vida, nossa proposta de vida, sermos semelhantes a Ele. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, lemos: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Temos um referencial estabelecido, temos um alvo a ser perseguido, temos um ideal a ser alcançado e a ser buscado, temos uma meta muito claramente apresentada: o sermos semelhantes a Cristo. É bem verdade que jamais conseguiremos isto sozinhos, e o próprio Cristo diz, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, quando usa a imagem da videira e dos ramos, ele afirma: sem mim nada podeis fazer. Mas eu queria que nos detivéssemos especificamente em algumas coisas da vida de Jesus, da atitude de Jesus e do sentimento de Jesus, que precisam ser consideradas, buscadas, imitadas por nós. E ao olhar para Jesus ao longo do seu ministério, de sua trajetória, o Jesus que deixou o céu e veio à terra, mas o Jesus que caminhou aqui, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que o Jesus que nós conhecemos nas Escrituras é um Jesus que via, não via seletivamente, mas via com a capacidade de identificar necessidades. E aqui, irmãos, honestamente falando, nossa visão é seletiva. Assisti outra vez, um outro dia, uma reportagem muito interessante sobre nossa visão. E o detalhe interessante é que alguns estudos começavam a mostrar que a nossa visão, conquanto panorâmica, ela é seletiva. Nós vemos num ângulo de visão bem aberto, mas nós só conseguimos perceber com exatidão aquilo em que focamos a nossa atenção. Aliás, é imprescindível que assim seja. Se algumas perguntas forem feitas a respeito de coisas que estão em nossa visão periférica, conquanto nós estejamos vendo, porque está no ângulo de alcance de nossa visão, nós teremos uma tremenda dificuldade para registrar e para explicar aquilo que vimos, sem na verdade ver. Vemos aquilo para que direcionamos o nosso foco, a nossa atenção. Jesus demonstra muito isto em alguns momentos do seu ministério. Às vezes, temos que admitir que vemos o que nos interessa, vemos aquilo que nos convém, conquanto nem sempre tudo que vemos nos agrade, mas buscamos ver as coisas que nos interessam. Jesus Cristo buscava ver as coisas e as pessoas que precisavam dele. É a visão de alguém que busca a necessidade e não a conveniência. Uma história muito interessante encontrada nos Evangelhos é a história contada por Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 41. Jesus acabara de receber o pedido de Jairo, que lhe rogava que entrasse em sua casa. O príncipe da sinagoga, o principal, um homem importantíssimo da sinagoga. Jesus ouve o pedido de Jairo. De acordo com o versículo 42, Jairo tinha uma filha única que estava à morte, e certamente com muita angústia, Jairo recorre a Jesus. Jesus então começa a caminhar em direção à casa de Jairo, mas a multidão o aperta, é difícil caminhar em meio àquela multidão, e em meio àquilo tudo, o versículo 43 diz que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, gastara com os médicos os seus haveres, não conseguira ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, foi curada imediatamente, e Jesus disse: quem é que me tocou? A capacidade de perceber o gesto absolutamente imperceptível daquela multidão em meio a tudo aquilo, é um indicador muito claro do modo como Deus age para conosco.
do modo como Cristo manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade para com as pessoas. Foi para que nós nos lembrássemos de um Deus que, conquanto seja todo-poderoso, absoluto sobre todas as coisas, percebe a minha necessidade, está atento à minha necessidade. Jesus precisava mostrar isso de forma clara, perceptível, e esse é um exemplo inequívoco de alguém que vê a nossa necessidade. A atenção voltada para aquela mulher, numa circunstância em que pareceria absolutamente impossível perceber o toque de alguém, é um exemplo muito claro desse Jesus que nós precisamos conhecer e do qual precisamos nos aproximar mais no modo como somos e como vivemos, um Jesus que via. Jesus tenta repassar isso aos seus discípulos, e um dos exemplos mais claros dessa tentativa de ensino ocorre na região samaritana. Conhecemos o episódio. Jesus está próximo a Sicar, ele se encontrara com a mulher samaritana. A mulher samaritana fora à cidade, sabemos da história de como ela compartilha com outras pessoas a respeito do Jesus que ela encontrara. Nesse ínterim, os discípulos voltam da cidade e encontram Jesus próximo ao poço. Tentam oferecer alimento. Jesus está tão focado que diz: uma comida tenho para comer que vós não percebeis, vós não conheceis, vós não sabeis qual é agora. E eles então acham que ele tinha comido alguma coisa. Ele explica melhor: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Naquele instante, Jesus usa as plantações de trigo como referência. E diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos, vede os campos que estão brancos para a ceifa. Alguns estudiosos supõem, com muita probabilidade, que àquela altura, a multidão de samaritanos já se encaminhava da cidade em direção a eles, porque logo depois eles chegam até o lugar onde Jesus estava. 2 detalhes se somam a esta cena: as plantações de trigo não estavam brancas, não era tempo para isso. Os samaritanos costumavam usar turbantes brancos, e é muito provável que a imagem que se podia avistar no horizonte naquele instante fosse a imagem da multidão que caminhava em direção a eles. Como Jesus queria que os seus discípulos conseguissem ver pessoas, conseguissem enxergar vidas como campos brancos para a ceifa. Por isso ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Quer um exemplo ainda mais conhecido desse foco? Jesus encontra pescadores que tinham uma tarefa rotineira, na qual estavam habilitados, era aquilo que eles faziam, viviam para isso. E ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho um novo foco para vocês. Desviem seus olhos dos peixes, se eu quero que vocês olhem para pessoas, para vidas, para gente, porque esse era o foco de Jesus. Jesus é alguém que via, e é possível perceber isso em seu ministério. Mas não apenas isso. Ao acompanhar os movimentos de Jesus, descobrimos que Jesus não é apenas alguém que via, Jesus é alguém que se comovia. E aqui é preciso entender que há uma diferença entre a visão de uma realidade e o momento em que nós somos tocados por essa realidade. Há um momento em que a mera percepção dos fatos, conquanto suficiente para a identificação de uma necessidade, ainda não é suficiente para que isso mexa conosco. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro na região de Midian. Deus aparece a ele numa sarça que ardia e não se consumia. Deus diz a Moisés que tinha visto o sofrimento do seu povo e que viera em seu socorro. Do sofrimento do povo Moisés sabia.
isso não conseguia mexer com ele, isso não o incomodava, isso não o perturbava. Temos um exemplo diferente na história de Neemias. O capítulo 1 do livro de Neemias conta a história de Neemias no momento em que ele recebe notícias daqueles que haviam sido deixados em Jerusalém. Neemias trabalha como um homem de confiança do rei Artaxerxes. Ali, ele ouve as notícias do povo que ficara em Jerusalém e entra em profunda angústia e profunda depressão. Fico imaginando que o semblante de Neemias mudou tanto que o rei foi capaz de perceber que ele estava diferente. Imagine aí, é muito fácil um serviçal perceber que o rei está diferente. O contrário não é tão fácil acontecer assim. O rei percebera que ele estava diferente. Neemias é alguém que se comove, é alguém que é mexido em seu coração. A necessidade do povo o perturba, as notícias do povo o incomodam. Ele sabe que há uma situação de sofrimento e aquilo o angustia. É isso que nós percebemos no gesto, na atitude de Jesus. Por diversas vezes os evangelistas fazem questão de dizer que Jesus tem em si esse sentimento. Encontrei o uso da palavra compaixão num texto que me surpreendeu. Lá no início do livro do Êxodo, essa palavra aparece em referência à filha de Faraó, ao encontrar Moisés. O que ela fez ao retirar das águas aquele menino, foi um gesto de compaixão. E é essa palavra que aparece no texto. Não é apenas a visão da necessidade, mas aquele momento em que a necessidade nos toca. É possível que ela soubesse que os filhos primogênitos dos hebreus estavam sendo mortos. É possível que ela soubesse, isso não lhe tocava. O momento em que ela vê Moisés faz com que o seu coração se mova. Ela então é tocada por aquela visão. E isso faz toda a diferença. Irmãos, nós não precisamos que ninguém nos diga que as pessoas perdidas estão, que as pessoas sem Cristo estão perdidas. Nós sabemos disso. Nós não precisamos que as pessoas nos digam que quem não tem Cristo não tem esperança. Nós vemos isto. E basta acompanhar a desagradável, triste e desoladora experiência de acompanhar o sepultamento de uma família de pessoas que não têm esperança. Quando alguém que morreu daquela família não tem esperança, quanto desespero. Nós sabemos que as pessoas que não têm Cristo estão condenadas, sabemos disso, não é preciso que ninguém nos diga isso. Mas é preciso que façamos essa transição da mera visão e percepção das coisas, para o momento em que isso nos incomoda, isso nos perturba, isso fala ao nosso coração, nós descobrimos que temos alguma coisa a ver com isso. Já ilustrei isso mencionando que há uma diferença abissal entre a notícia de um acidente e a informação de que alguém que eu amo estava naquele acidente. Há uma diferença imensa. Jesus não apenas via, Jesus se comovia. A necessidade das pessoas falava ao seu coração, embora esta compaixão nem sempre aconteça. Aliás, o salmista se queixa de não encontrar corações compassivos. No Salmo 69, no versículo 20, ele diz: afrontas-me e quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Talvez alguns de nós consigamos nos lembrar com dor e com pesar momentos de nossa vida em que nos faltaram corações compassivos, em que nos faltaram consoladores.
em que nos faltaram pessoas que fossem capazes de demonstrar sua atenção e seu cuidado para conosco. Mas o nosso Deus é diferente. No Salmo 86, o salmista agora se dirige a Deus e diz: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus cujas misericórdias não têm fim, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. Jesus mostra essa compaixão. Mateus 14,14 diz que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 15, versículo 32 diz que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão. E em tantos outros momentos essa palavra vai aparecer nos gestos, na atitude de Jesus. Um Jesus que via, mas um Jesus que se comovia, que era tocado pelas necessidades dos homens. Mas, irmãos, há um outro detalhe: há o Jesus que via, um Jesus que se comovia, mas um Jesus que se movia em direção a essas pessoas. E aqui descobrimos que mesmo que sejamos capazes de ver, e mesmo que sejamos capazes de nos comover, há momentos nos quais isso não nos tira do estado de paralisação. Isso não é suficiente para que nós nos movamos em direção à necessidade, e é isto que Jesus quer mostrar e ensinar e exemplificar em sua atitude. O Jesus que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus que se moveu em nossa direção, é um Jesus que se moveu em nossa direção. Uma das histórias mais tocantes em relação a esse tema é a história contada por Jesus, tão conhecida de todos nós, de um homem que, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu em mão de salteadores, não apenas foi roubado, mas foi deixado quase morto. E por ali passaram religiosos, um sacerdote, um levita, mas apenas um samaritano viu, se comoveu e se moveu em direção a ele, e foi ao seu encontro, e o tomou consigo, e colocou sobre sua cavalgadura, e o levou até um lugar onde ele pudesse ser cuidado, e ali pagou as despesas daquele homem, e deixou dinheiro para despesas eventuais, comprometeu-se a cuidar e tomar outras providências, se fossem necessárias, ao retornar, a nos lembrar, irmãos, que talvez a nossa dificuldade para passar da visão e mesmo da comoção à ação, haverá sempre um preço a pagar. O preço de abrir mão da própria cavalgadura para que o moribundo pudesse ser levado, o preço a ser pago no lugar onde ele seria cuidado. Por isso, o Filho de Deus, que teve compaixão dos outros, não teve compaixão de si mesmo. Interessante que no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, versículo 22, nós temos a seguinte narrativa: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. O Jesus que se prepara para morrer por nós, é abordado por um discípulo seu que diz: não, tem compaixão de ti mesmo. Se Jesus tivesse compaixão de si mesmo, não teria vindo ao mundo. Se Jesus tivesse compaixão de si mesmo, não teria ido à cruz. Se Jesus tivesse compaixão de si mesmo, não teria morrido por nós. Às vezes, a compaixão
para com os outros, pode requerer de nós o abrir mão de nós mesmos, do nosso conforto, da nossa acomodação, dos nossos desejos, das nossas conveniências. Muitas vezes, a compaixão requererá de nós o dividir o que temos, ou quem sabe abrir mão disso. O Jesus que via e se comovia era o Jesus que se movia em direção às pessoas. E quantas vezes a palavra de Deus vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, fez algo por alguém, como para com os cegos, de acordo com Mateus 20, 34, ou com o leproso, em Marcos 1, 41, ou com aquela mulher viúva, em Lucas 7, 13, em todos esses momentos, a expressão usada pelos evangelistas é que Jesus, movido de íntima compaixão, agiu. É o movimento feito pelo pai do pródigo, quando o filho se aproxima da casa. E de acordo com as palavras do próprio Jesus, em Lucas 15, versículo 20, quando estava ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É a compaixão que nos impulsiona em direção às pessoas, é a compaixão que nos move em direção às necessidades, é a compaixão que nos tira da situação, do momento, do lugar e das condições em que estamos e nos faz agir em relação a alguém e em favor de alguém. É a compaixão que retira alguém de sua conveniência e de sua terra e a conduz a um campo missionário. É a compaixão que nos faz abrir mão de parte dos nossos recursos para promover a evangelização. É a compaixão que nos faz olhar para as pessoas que conhecemos e que não conhecem a Cristo e nos faz compartilhar com elas a esperança que há em nós. Tem que ser uma compaixão que nos mova em direção às pessoas. A compaixão tantas vezes percebida nas palavras do Senhor Jesus. Há uma história do Antigo Testamento que nos mostra o equívoco que há em nós muitas vezes com relação a isso. É a história de Jonas. Há uma história quase que irônica no último capítulo do livro do profeta Jonas. Deus providencia o nascimento de uma boboreira que faz sombra sobre Jonas, mas aquela boboreira é atingida e é morta, e Jonas se indigna com aquilo. Então Deus faz a pergunta no versículo 10, a grande lição ensinada ao longo de todo o livro é aqui ratificada, e Deus diz: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, porque numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, talvez tenhamos compaixão das coisas erradas, talvez nos incomodemos e nos importemos com as coisas erradas. Cristo quer que nos importemos com as vidas que precisam de nós. Eu quero concluir, e quero fazê-lo lembrando, irmãos, que em nossa caminhada é possível não ver, e podemos viver toda a nossa vida sem ver. Ou é possível ver sem se comover, e a mera percepção da necessidade não nos tocar. É possível ver, ser comovidos, mas não nos movermos, e passarmos toda a nossa caminhada como cristãos sem fazer nada para que vidas sejam salvas. O que nós precisamos é ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Eu preciso me colocar diante dele e dizer: sim, Senhor, eu vejo tantas pessoas que não têm Cristo, não têm esperança. Sim, Senhor, isso me toca, isso me incomoda. Sim, Senhor, eu quero fazer algo para que outros conheçam a Cristo, porque eu me importo, eu quero desenvolver ao longo de minha vida o mesmo sentimento que moveu a Jesus Cristo para que Ele fosse o meu Salvador, que esse sentimento me mova em direção aos outros. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças. Por alguns instantes eu queria que você orasse, perguntasse ao Senhor o que tem faltado, para que você haja como Jesus agiu em relação aos outros. O hino que queremos cantar, dentro de alguns instantes, não agora, mas no momento da dedicação dos dízimos e ofertas, diz: usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Eu queria que você fizesse esta oração ao Senhor agora. Pai querido, o amor presente em Cristo Jesus fez com que Ele visse pessoas perdidas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor, e Ele me viu a mim, Ele nos viu a nós. Este amor fez com que Ele sentisse compaixão. Este amor fez com que Jesus viesse ao mundo para ser o nosso Salvador. Quanta gratidão há no nosso coração. Mas eu quero te pedir, Pai, que Tu nos ajudes a sentir o que Jesus sentiu e a fazer o que Jesus fez. Que sejamos instrumentos Teus para que vidas conheçam a esperança que há em Jesus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Esta preciosa mensagem trazida por nosso pastor destaca que nós precisamos ter paixão por missões para termos compaixão pelo próximo. Nós convidamos os irmãos diáconos e diaconisas escalados para o momento de dedicação dos dízimos e ofertas. E o texto que será lido agora se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos 11 a 13, que se encaixa perfeitamente nesse contexto. A palavra de Deus assim diz: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou a teus pais dar-te. Esse texto, naturalmente, como destacou o pastor, não nos mostra que a palavra de Deus nos promete bênçãos ou benesses numa relação de troca, mas a fidelidade para com o nosso Deus evidencia uma relação de causa e consequência, mas a nossa fidelidade deve ser demonstrada por atitudes concretas, sobretudo, guardar os seus mandamentos. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. 433 do Inário para o Culto Cristão. Usa, Senhor, todo meu ser para
Para a dedicação dos dízimos e ofertas, na oração de gratidão, convidamos a irmã diaconisa Maria José Santana para orar no microfone à frente. E lemos também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 10 a 11. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui em Tua casa para Te cultuarmos, Senhor. Neste momento, Pai querido, queremos agradecer também pelos dízimos e ofertas aqui deixados pelo Teu povo e rogamos de sabedoria para bem aplicá-los na propagação do Teu reino. Perdoa as nossas falhas, Pai querido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como os irmãos perceberam, momento de oração é agora. Já deu tempo todos lembrarem de algum motivo de gratidão ao Senhor, mas em especial aos aniversariantes, aniversariantes da semana, e convido todos aqui à frente para juntos agradecermos a Deus mais esse ano que se inicia em suas vidas. Serão recebidos pela irmã Leila, pelo nosso pastor Ney Ladeia. Lembrando que hoje a irmã Atenê e o irmão Ivanildo completam 61 anos de casados, fazendo bodas de cobre. E como falei na sexta-feira, quando o pastor Ney completa 25 anos de casado com a irmã Alice, falei que uma data assim a gente deve copiar, devemos sempre nos espelhar. O irmão Cláudio e a irmã Lúcia Mello, na sexta-feira, completaram 33 anos de casados, então bodas de crisopala ou criso. Isso também nos deixa
feliz quando nós vemos casais, famílias com tempo duradouro de casamento. E no dia 16, aniversariar a irmã Iraci Tenório, ela participa da classe Fundamentos da Vida Cristã, por isso destaco aqui o seu nome, e agradecendo a Deus pelos aniversariantes, também agradecem a Deus, agradecemos a Deus o nascimento de Rebeca e Giovana. Elas são filhas de Patrícia e irmão Douglas, netas de Bianor Ribeiro e Maria Gracília, diáconos da nossa igreja. Elas nasceram na sexta-feira e isso nos alegra também. Está agradecendo a Deus a aprovação do vestibular em psicologia, a Juliana Ramalho Fernandes também agradece ao Senhor. Devemos agradecer ao Senhor também pelo que vimos e ouvimos aqui neste culto de louvor, de adoração ao Senhor, despertamento, que também sintamos a compaixão de Cristo pelas pessoas. Isso nos faz orar por aqueles que estão carentes da oração de Deus, da intervenção de Deus. O caso de Lucas, o filho de Ramon e Jordânia, que até então eu sei está hospitalizado. Devemos orar em seu favor. Pela recuperação de Gabriela, uma criança, foi submetida a uma cirurgia de emergência. Por Simone, a filha do irmão Edmir, irmã Fátima Castro, quando está passando por uma gravidez de risco. Eliane Canavelo, Carminha Albuquerque, Marísia, irmão José, ele sofreu uma queda ontem, ele é da Assembleia de Deus, pede que oremos em seu favor. As irmãs Cedinha e Eliane Melo, a irmã Lígia Fontes, Sheila Cavalcante, Joelson, Severina Valéria. Ainda devemos continuar orando pela irmã Cleonice Melo, que nos alegra com a sua presença. E devemos nos colocar diante de Deus por missões estaduais, mostrando que nos importamos com aquele que não conhece a Cristo. E isso parte dessa atenção que nós damos àqueles que não conhecem a Cristo. No dia 26 de julho acontecerá uma viagem missionária à Raiz. Então, no último sábado deste mês, você pode já ir exercitando ou colocando em prática aquilo que foi desafiado hoje. Ver e sentir compaixão e ir até aquele que não conhece a Cristo. Para maiores detalhes sobre a viagem, converse com o irmão Ivan Barbosa, irmão Carlos Alves, o irmão Clóvis. Fiquemos de pé para a oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de estar aqui na tua casa, onde podemos ouvir a tua palavra, podemos ser desafiados pela tua palavra e também, Senhor, louvar a ti e agradecer pelos cuidados que tu tem tido para conosco. De uma forma especial, nós agradecemos a vida destas pessoas que estão aqui à frente e também nós colocamos a vida do irmão Roberto Pena, a irmã Edna Pena, que viajarão para visitar familiares. Que tu esteja, Senhor, acompanhando eles nessa viagem, na duração dessa viagem. Te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, que tu estejas dando a tua bênção de restauração da sua saúde, aqueles que estão carentes da tua intervenção em outras áreas, que também sintam a tua presença, tua direção, e nós nos colocamos, ó Pai, como povo teu, mostrando àqueles que ainda não te conhecem, que nós nos importamos com ele, nós temos compaixão dele e vamos ao seu encontro para dar a esperança que tu nos deste quando veio ao mundo e morreu por nós, sendo nosso Salvador. Senhor, nós agora pedimos a ti que tu nos dirijas,
que Tu nos leves às nossas casas e que nos traga, Senhor, à noite, retornando aqui à Tua casa para ouvirmos a Tua palavra. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o culto. Nosso desejo que cada um dos irmãos que estiveram aqui, estão aqui, aqueles que nos visitam, que voltem à noite, às 19 horas, para o culto de adoração ao Senhor. Agora faremos a oração, a bênção dos apóstolos, e ouviremos o pós-lúdio, uma oração silenciosa. Nós encerraremos esse culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós aqui reunido e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.